Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia, quinta-feira, 9 de fevereiro, feliz quem teme o Senhor e segue os seus caminhos. Louvemos ao Senhor, a Deus Pai, por toda a sua criação. Louvemos a Jesus Cristo pela nossa ressurreição. Louvemos ao Espírito Santo, que nos dá força e coragem neste dia. O evangelho de hoje é de Marcos 7, de 24 a 30. Jesus se pôs a caminho e dali foi para a região de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguia ficar escondido. Logo, uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar dele. Ela foi e jogou-se a seus pés. A mulher não era judia, mas de origem sírio-fenícia, e pedia que ele expulsasse o demônio de sua filha. Jesus lhe disse: deixai que os filhos se saciem primeiro, pois não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: Senhor, também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que os filhos deixam cair. Jesus então lhe disse: por causa do que acabaste de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama. O demônio havia saído dela. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Esse é um evangelho que muito me toca, esse evangelho de hoje. Por conta da humildade, da misericórdia de Deus. Mas eu quero lhe chamar a atenção para algo fundamental. Para a primeira situação que o evangelho narra, que Jesus se pôs a caminho e dali foi para a região de Tiro. E ele ficou numa casa e ele não queria que ninguém soubesse aonde ele estava. Mas ele não conseguia ficar escondido. Essa primeira partezinha do evangelho, o Senhor vem nos ensinar hoje que as coisas de Deus não podem ficar escondidas. É como o evangelho desses dias que nós lemos, nós falávamos, né? Não se acende uma luz para colocar embaixo da mesa. Então eu quero aproveitar esse início do evangelho, onde o Senhor nos diz que Jesus não consegue ficar escondido, que as coisas de Deus não podem ficar escondidas, para pedir para você compartilhar, para você anunciar também essa palavra, esse evangelho que é feito diariamente. Porque foi assim, sabendo onde Jesus estava, que aquela mulher foi ao encontro de Jesus. Porque muitos sabiam aonde Jesus estava. É que essa mulher soube exatamente aonde encontrar Jesus. E quantas pessoas nós podemos não ter nessa situação? Nós mesmos podemos estar nessa situação de não saber aonde encontrar Jesus. Mas como muitos falavam onde Jesus estava, ela foi ao encontro de Jesus, porque a sua filha estava com um espírito impuro. Não era uma enfermidade. E é interessante o evangelho, porque ele vai começar narrando isso, que a mulher que tinha uma filha com espírito impuro, ou seja, aquela mãe sabia qual era a enfermidade daquela filha. Ela sabia que não era uma doença física, porque o evangelho vai narrar que ela dizia, que ela sabia que a filha estava com o espírito impuro. E ela ouvia falar de Jesus, então ela se jogou aos pés de Jesus. Mesmo ela sabendo que ela não era judia e que Jesus era judeu. Então aquela mulher tinha duas coisas. Ela sabia qual era a enfermidade da filha, ela soube quem era Jesus, e a gente consegue saber que ela sabia mais coisas de Jesus, porque ela se joga aos pés de Jesus sabendo que ela não era judia, ou seja, ela sabia qual era a descendência de Jesus. Ela sabia que Jesus era judeu, e ela também, o evangelho vai nos falar dessa forma, que nós podemos entender que ela sabia que Jesus havia vindo para os judeus. Primeiro o Senhor veio para os seus, e como os seus não os aceitaram, eles se espalhou, veio para todos os outros, para mim e para você, que também, como essa mulher, não somos judeus. Então, por causa da negação dos seus, a graça chegou até nós. E chegou também até essa mulher que não era judia.
Essa é a segunda coisa que o Evangelho vem nos ensinar hoje. O primeiro, de sabermos aonde encontrar Jesus. O segundo, de como essa mulher, de sabermos quem é esse Jesus. Porque é por conta dela saber quem é esse Jesus que ela se joga nos pés dele. Um outro ponto que o Evangelho nos ensina hoje, de sabermos exatamente o que nós temos, de nos conhecermos. Porque aquela mulher sabia o que a filha dela tinha. É tanto que quando ela se joga aos pés de Jesus, ela sabe que a filha tem um espírito impuro. E aí ela fala, né, que ela não era judia, mas de origem sírio-fenícia. E ela pedia que ele expulsasse o demônio de sua filha. E Jesus lhe disse: deixa que os filhos se saciem primeiro, pois não fica bem tirar o pão da boca dos filhos para jogar aos cachorrinhos. Mas essa mulher, ela não se sentiu humilhada por Jesus, ao contrário. E essas coisas acontecem de nós não nos sentirmos humilhados por Jesus, por nós conhecermos quem é Jesus. É por conta disso que essa mulher não se sente humilhada por ser chamada de cachorrinho. Esse detalhe nós também precisamos ter. Por que eu estou falando para você? Porque eu sei que quando nós passamos por dificuldade, nós começamos a interrogar Jesus, nós começamos a culpar Jesus, nós começamos a querer nos afastar de Jesus. E essas coisas também acontecem por nós não conhecermos esse Jesus. E esse conhecer, ele passa pela intimidade, por sabermos quem ele é. Que era isso que essa mulher, mesmo não sendo judia, sabia. E aí ela humildemente fala ao Senhor, como se ela dissesse assim: eu posso ser um cachorrinho, mas mesmo sendo um cachorrinho, eu ainda tenho direito às migalhas. Eu ainda recolho as migalhas que caem das mãos das crianças embaixo da mesa. Ela não fala nem dos seus donos, ela fala das mãos das crianças, relatando a pureza de coração daquelas crianças. E é por causa desse ato dela, dessa humildade dela, desse reconhecimento: eu não faço parte do teu povo, mas me dá pelo menos a migalha, que Jesus diz a ela: vai, que a tua filha está livre. E ela vai para casa confiando de que isso aconteceu. E quando ela chega em casa, ela encontra a filha deitada e sem o demônio já, sem o espírito. Então eu quero pedir que nesse dia o Espírito Santo nos encha dessa graça de conhecermos realmente quem é Jesus e de confiarmos nesse Jesus, de sabermos que mesmo as migalhas, elas têm a capacidade de nos curar, de nos amar, que Jesus é misericordioso até com as migalhas. Até com as migalhas, Jesus é capaz de fazer o que é impossível para nós. Então que nesse dia possamos reconhecer quem é Jesus, reconhecer a nossa humildade diante dele e que ele é misericordioso e é capaz, é fiel para realizar tudo o que nós pedimos e que é impossível para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.